Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Formule, das quartas-feiras. Boa noite, Caleb. Boa noite, doutora Ana, doutor Marcos, doutor Pedro. Bruna, boa noite. Que bom que você conseguiu assistir. Rosane. Oi, Dinha. Bom, então, nós estamos fazendo a Formule, né? Primeiro, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação, e desde o começo dessa pandemia, a Formule vem fazendo uma sequência de lives com profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação, para falarmos um pouco sobre o momento em que estamos vivendo, a pandemia, a Covid-19, o novo coronavírus, e as áreas afetadas por tudo isso. Espero que estejam gostando. Nossas lives vão acontecer agora, pessoal, às 7h30 da noite, ok? Nas quartas, às 7h30. É claro que pode haver variação, a gente vai estar informando. E uma pergunta importante: todas as lives da Formule, elas ficam gravadas, ok? No IGTV, no próprio Instagram da Formule, e depois vai para o canal do YouTube da Formule. Então, quem quiser assistir de novo ou quiser marcar um amigo, vai ficar lá, certo? A live hoje está bem especial, bem interessante, né? Que nós vamos falar sobre um assunto bem bacana, que é a Covid na visão do otorrino, que, né, muitas vezes o otorrino é aquele médico, aquela especialidade que recebe muitos pacientes com sintomatologias semelhantes à gripe, resfriado. Então é coriza, é tosse seca, tosse mais, né, com secreção, é febre, é dor de cabeça. Então às vezes confunde um pouco. E realmente, muitas vezes é o profissional que o paciente já vai buscar, né? Então, para falarmos sobre a visão, a Covid-19, né, na visão do otorrino, nós convidamos, né, o grande otorrinolaringologista de nosso estado, o doutor José Cabral, médico, otorrinolaringologista, cirurgião plástico facial. Ele também é professor, né, da disciplina de otorrinolaringologia do curso de medicina da UFRN. Tem mestrado na PUC, né, no Rio de Janeiro, na Universidade do Rio, e dentre outras especialidades. Atua, né, clinicamente, na sua clínica. E esse bate-papo vai ser um bate-papo com bastante conteúdo, muito conhecimento. E nós vamos convidar aí para compartilhar conosco muitas informações o doutor José Cabral, que gosta de ser chamado de Cabral, viu, pessoal? Mas ele disse que ele não é, ele disse que está médico, mas ele gosta de ser chamado de Cabral. Mas vamos lá. Oi, Jô. Oi, Socorrinha. Doutor Cabral, você já está aí? Posso te chamar? Eu não te vi ainda. Deixa eu achar ele aqui. Deixa eu ver se eu dou um toque aqui para ver se ele aparece. Ju, ele não entrou. Doutor Cabral, cadê você? Ju, você quer dar uma ligadinha para ele? Pode ser que ele esteja com alguma dificuldade de entrar. Não. Foi Gorete. Vamos ver aqui. Boa noite. Juliana, ele não tá. Eu falei com ele agora, mas acho que ele não tá conseguindo entrar. Não sei o que foi.
Não. Não apareceu. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou só dar uma pausa. Ju, você fala, você tem como ligar para ele? Juliana? Pronto. Dá uma ligadinha porque eu acho que eu falei com ele agora. Ele já estava lá esperando. Tomara que ele não tenha ido para o meu perfil. Ele tenha ido para o da Formule. Estamos aguardando ele. Bal, isso mesmo. Mas ele vai chegar, eu falei com ele há 5 minutos. Não. Certo. Pronto, ele vai entrar. Vai perder o tempo. Oi. Cadê? Doutor José? Não. Você acha melhor que eu saia e entre? Ou eu espero? Porque assim a gente tá contando o tempo. É melhor dar uma ajudinha a ele. Porque ele me passou o contato até de Fátima para alguma coisa que precisasse, mas eu só tô com o telefone aqui. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que ele está tendo realmente alguma dificuldade de entrar, porque ele estava bem, a gente fez testes e tudo, e ele se saiu muito bem no teste. Ju, se você quiser, eu fecho a live. Também acho, viu? Eu vou fechar a live e vou começar de novo. Tá, doutor Cabral? Pronto. Entrou. Vamos lá. Estamos dentro aí? Tá, tudo ok. Pronto. Eu tenho que ensinar a Luciana como é que entra no Instagram, que ela não está sabendo, não. Pois é, ó, tá vendo? É um negócio nada. Boa noite. Tá bom assim? Primeira Tá informação bom para o aparecer aí? pessoal. Tá ótimo, tá tudo ok. Tá aqui a Então, minha assistente, viu? assim, assistente, oi. Não é linda ela? É linda, é lindíssima. Ela vem já. Então, vamos lá. A gente vai, como nós perdemos 10 minutos, certo? Então, se houver possibilidade, e como, né, você falou, a gente encerra a live quando tiver próximo e começa novamente se não tiver terminado o conteúdo, certo? Não há problema. Pronto, Tá beleza. certíssimo assim. Então, vamos lá. Eu já te apresentei, certo? Já falei as coisas importantes com relação à sua pessoa. Aí eu gostaria primeiro de lhe dar as boas-vindas, né? Muito Boa obrigado. noite, seja muito bem-vindo. Boa Eu fico muito noite. feliz em nome Boa noite a todos. em nome da Formule por ter aceito aí o nosso convite para fazermos essa live bastante interessante, que é a Covid na visão do otorrino. E gostaria que você falasse alguma coisa antes de eu começar o nosso pequeno resumo.
Luciana, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão assistindo, prestigiando essa empresa seríssima que é a Formule, né? Que é uma empresa de manipulação muito séria aqui em Natal, que eu conto com ela sempre. Agradecer a todos que estão assistindo, agradecer a Formule o convite que foi formulado à minha pessoa, por confiar nos meus conhecimentos. Claro. Agradecer mesmo, né? Uhum. E como eu sou cirurgião, eu sou clínico, mas sou mais cirurgião, porque eu também sou cirurgião plástico, né? Uhum. Meu nome é José Cabral, eu sou otorrino e sou cirurgião plástico facial e desempenho as minhas funções. Já desempenhei como professor da Faculdade de Medicina, Luciana. E hoje em dia trabalho no meu consultório, que fica ali na Clínica José Cabral, exatamente na frente da Casa de Saúde de São Lucas. Boa noite, vamos começar, porque... Vamos lá, porque o tempo... Já estou com bisturi na mão. Certo, isso aí, vamos nessa. Então é o seguinte, há 5 meses nós estamos, né, assim, o mundo já faz um tempo maior, né, desde dezembro, novembro de 2019, mas no nosso estado, na nossa cidade principalmente, desde março, que estamos aí vivendo a doença, certo? Já tivemos momentos de picos, por volta aí de meados de maio e junho, mas a coisa está se amenizando, aquela coisa tá meio que uma onda. Mas vamos em frente. A Covid é uma doença, a Covid-19 é uma doença que tem uma alta taxa de transmissibilidade e apresenta características próprias, né? E, ao mesmo tempo, intrigantes. Exatamente. Realmente, próprias por enquanto, né? Exato, que a gente é tudo alvo de muito estudo ainda. É uma síndrome gripal que normalmente vem acompanhada de anosmia e ageusia, que é a falta de olfato e paladar, respectivamente, e seguido, às vezes, de um processo inflamatório, culminando numa pneumonia. Então, normalmente, as gripes não acontecem assim. Então, já tem uma característica mais específica da doença. E a gente sabe que, em tempos de pandemia, é mais fácil você estar com a Covid-19 do que com uma gripe. Isso. A doença, ela é uma doença que é dividida em 3 fases, exatamente por ser uma doença diferente, né? Ela tem 3 fases: a fase de replicação viral, que é o de sintomas leves; a fase 2, que é dividida em 2A e 2B, que é mais uma fase inflamatória e pulmonar, onde começa a doença a ter uma mudança, né? Isso, 2A e 2B, então ela começa a ter uma mudança, a doença muda totalmente de conotação para ser uma conotação mais inflamatória, mais vascular. Luciana, só um parênteses aí, ela tem a fase 2A e 2B, então na fase 2A é o otorrino, o infectologista, o pneumoclínico que trata, e na fase 2B ela sai da mão da gente e vai para a mão do UTIsta, né? Do intensivista, né? Exatamente. E essas fases têm durações mais ou menos definidas, né? Mas pode variar, né, de caso para caso. E também tem a fase, infelizmente, a fase 3, que é aquela fase onde está tendo a exacerbação das citocinas inflamatórias, que a gente chama de tempestade inflamatória, que normalmente é uma fase realmente bastante grave, que culmina muitas vezes em óbito ou intubação. É verdade, é verdade. Você está descrevendo muito bem as fases. Já está economizando o meu tempo. Pronto, mas a gente vai só fechando aqui, porque eu acho que é importante mostrar que, além das 3 fases, já é denominada uma 4ª fase, que é a fase de recuperação. E já começa a aparecer outras situações que vamos abordar aqui na live, assim, com o Cabral vai falar muito bem dessa questão das complicações, sequelas, quer dizer, do pessoal na recuperação, como é que está sendo isso. E eu gostaria de falar, antes de iniciarmos, que recentemente nós fizemos uma live com uma pesquisadora geneticista chamada doutora Vívia Zilberg, que ela falou uma coisa muito interessante das variações, que as variações genéticas individuais podem contribuir para uma maior ou menor evolução dos quadros da Covid. Isso a gente não tem a menor dúvida. Para você ter uma ideia, a sintomatologia inicial da Covid na Ásia é diferente da sintomatologia inicial aqui. Por exemplo, na Ásia, raramente você tem, na Ásia e no norte da Europa, você tem raramente casos de Covid em fases iniciais com associação de quadros diarreicos
ou de vômito. E que é uma comum aqui. Isso é muito comum aqui. Da linha do Equador para baixo, quer dizer, nos trópicos, né? Estamos nessa situação. Abaixo de tudo, além de tudo, abaixo da linha do Equador, né? Nós temos associadamente as gastroenterites e os quadros de vômitos importantes. Também que não em são função da genética da população. Porque existe, ela está fazendo, doutor Cabral, um estudo que é ela e outros pesquisadores ao redor do mundo mostrando como os fatores genéticos podem influenciar no agravamento ou não de pacientes jovens sem comorbidades. Por que esses pacientes agravariam? Sabe? Então, foi visto... Exatamente. Vai ser provavelmente publicado em dezembro, que esses pacientes, muitas vezes, têm algumas mutações nos genes, alguns polimorfismos ou algumas mutações genômicas que geram, por exemplo, pacientes obesos que têm uma modificação na adiponectina, então ele tem receptores da enzima conversora de angiotensina em maior quantidade, então daí o processo inflamatório. E uma coisa interessante é que foi visto que essa mesma enzima, que é a enzima que está presente externamente nas células e que põe o vírus para dentro, né? O vírus tem tropismo pelo receptor, né? Pela enzima conversora. Essa enzima, existe um gene que codifica essa enzima. E em algumas pessoas, esse gene tem uma variação, levando a uma menor ou maior entrada do vírus dentro da célula. Então, assim, isso é muito interessante, sabe? Isso determinaria, por exemplo, uma gravidade maior em pacientes. Então, eu achei assim que isso é muito Luciana, interrompendo mais uma vez, o corpo humano é uma máquina, né? A máquina é feita de componentes que trabalham numa sincronia perfeita para que ela execute as suas funções. Né? Então, baseado nisso, cada máquina tem sua característica. Você pode pegar 2 carros iguais. Se você veja, por exemplo, uma corrida de Fórmula 1, você tem ali 25 carros com quase o mesmo motor. Aí um engenheiro mecânico resolve abrir um pouquinho o espaço da vela, coisa então a válvula, etc., mudar um fio, alguma coisa. O carro tem um super desempenho por uma diferença. Então, a característica individual é uma coisa importante que o Covid não respeita. Ele invade todo mundo, mas a sintomatologia que ele ocasiona em pessoas que têm alta resistência e têm pouca suscetibilidade é menor do que a sintomatologia que ele desencadeia num paciente suscetível com a máquina preparada para receber o Covid. Isso mesmo. Então, vamos lá. Feito esse pequeno resumo, vamos aqui saber, no seu consultório, doutor Cabral, que é um consultório, né, de otorrinolaringologista, quais são os principais sintomas e sinais dos pacientes suspeitos na realidade, são 3 perguntas, né? Os principais sinais e sintomas que está sendo verificado nos seus pacientes quando chegam, né, relatando, como o médico deve proceder lá, no caso, no otorrino, para fazer a separação desses casos de quem é e quem não é Covid-19, e que esses sintomas, quais os sintomas mais comuns, que na realidade não é nem quais os sintomas mais comuns, os sintomas mais comuns que aparecem são aqueles, mas o que é que fugiria mais da sintomatologia, né? Comum dentro do Luciana, no tocante a isso, eu vou tentar conduzir a live voltada para o público em geral, que se for me preocupar em passar informações científicas para os médicos que já conhecem a doença e o tratamento, principalmente os nossos otorrinos aqui de Natal, que são muito bons, todos eles, não tem um de médio calibre, são todos muito bons, todos eles. Tiveram um professor muito bom, eu vou explicar. Tiveram um professor muito bom. Tiveram um professor bom, Então, muito obrigado. A situação do otorrino é aquela situação do sujeito que compra, ele é agropecuarista, né? Compra 100 cabeças de boi, tá certo? Aí vem um Nelore, vem um Angus, não sei o quê, não sei as raças. Vem raças diferentes, né? Zebu, etc. Mas tem raças que se parecem muito.
também é a nossa situação. Os sintomas principais que nós encontramos em todos os nossos pacientes otorrinolaringológicos são febre, dor de cabeça, dor de garganta, tosse, é uma coisa muito comum, principalmente em pacientes com sinusites, né? Se desculpem. Mal-estar, cansaço leve, tá certo? Não há nós raramente tratamos pacientes com dispneia. E também dor de cabeça. Em alguns pacientes que têm tonturas, nós encontramos pacientes que apresentam vômitos, né? Mas muito raramente pacientes com diarreia. Todos esses sintomas, Luciana, eles estão dentro da COVID. É até uma covardia mesmo nós estarmos tratando de pacientes de COVID, porque nós conhecemos toda a sintomatologia, já conhecíamos toda a sintomatologia do COVID antes dela aparecer por aqui. Certo? Agora ela veio travestida de COVID, só que com mais gravidade e com um potencial maior de levar o paciente ao óbito. Então, você não vai me convencer nunca, depois dos meus 42 anos de experiência na área de otorrino, que um paciente com uma crise de garganta simples, uma amidalite simples, com febre, com dor de garganta, com cansaço, ele vai complicar, né? Tá certo? Mas o otorrino tem que estar acordado, porque isso faz parte do COVID, da síndrome, mas ela vem acompanhada de outros sintomas, que é, por exemplo, uma coisa que não tem na otorrino, que é febre persistente ou astenia muito forte, acompanhado também de dispneia, que a dispneia é a falta de ar no tórax, no pulmão. O paciente se sente cansado. Não é o que nós estamos habituados a com quadros de obstrução nasal. Então, os sintomas são iguais. É febre, tosse, dor de garganta, mal-estar, astenia. Essa febre, isso já no caso do COVID. Olha como é diferente. Ela já perdura por mais tempo. Ela aparece, não é um dos primeiros sintomas, né? Mas ela demora a aparecer, mas permanece por mais tempo. Numa amidalite comum, você faz um antibiótico ou um corticoide, meu anti-inflamatório de preferência é o corticosteroide. E o paciente lhe telefona já, doutor Cabral, estou bem demais, estou me sentindo bem, já me alimentei, coisa e tal. No COVID não é assim, certo? Então, os sintomas são iguais, são basicamente esses, mas nós temos que estar atentos para o nível de saturação do paciente, a oximetria dele, temos que estar atentos para o estado físico dele, se ele está muito abatido, tá certo? Se ele está muito arriado, muito debilitado, e se apresenta também diarreia, né? Que é um sintoma incomum na otorrino, e apresenta algumas outras alterações, inclusive alterações cutâneas também, que não são comuns na otorrino, que aparecem em alguns pacientes de COVID. Basicamente, o que eu tenho para responder é isso. Que são aqueles sintomas menos comuns, né? Que é exatamente as dores abdominais, diarreia, às vezes uma desorientação, uma desorientação mental, né? O que fica é o seguinte, se você como paciente, estou falando para os pacientes, os médicos aí estão pegando carona com os pacientes. Você tiver com dor de cabeça, dor de garganta, tossindo, coisa e tal, e notar que está muito abatido, tá certo? Apareceu uma diarreia inexplicada, né? E você está sentindo a febre muito alta, ela resistente à dipirona ou resistente ao paracetamol. Então você, como está numa época de pandemia, tem a obrigação com você mesmo de procurar um profissional de saúde, que eu vou responder uma pergunta que eu não sei se vai ser feita. Mas você tem que procurar um otorrino, um pneumologista, um infectologista ou um clínico geral. Infelizmente, pela estrutura precaríssima da saúde pública do Brasil, você não tem isso disponível para todo mundo, tá certo? Por exemplo, você não queira que
lá para os confins da Amazônia, no fim daqueles rios, tá certo? No começo daqueles rios, o cara tenha um clínico geral disponível, um infectologista, um otorrino, à mão, a não ser a 3 ou 4 dias de barco, né? Quando ele já entra na fase de complicação. Mas eu aconselho que, aos primeiros sintomas, no surgimento dos primeiros sintomas, você já procure o otorrinopneumo infecto ou clínico geral ou um posto de saúde que você será atendido. E isso aí eu aproveito para recomendar ao colega que está lá atendendo que ele preste atenção. Eu já estou cansado e começando a passar para a fase de aborrecimento já, de atender pacientes com sintomas clássicos de Covid que foram ao posto de saúde, o médico passou um paracetamol e mandou para casa. Quer dizer, alguns médicos ainda insistem naquela velha política vá para casa, se você começar com falta de ar, volte aqui. Isso é na minha opinião, isso é um crime. Isso não pode ser feito. O doente chegou com sintomas, você tem que examinar, tomografar o paciente, pedir os exames, fazer a ausculta pulmonar e pegar na mão dele. O doente precisa saber que você tem que pegar na mão dele. Do médico é igual a padre, tá certo? Então, eles confiam demais na gente. E nós somos o último reduto dele. Nós somos os deuses dele, tá certo? Então, nós temos que segurar na mão dele. Olha, eu estou com você. Vou te pedir exame assim, 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 assim. Vou fazer assim, assim, assim. Se não tiver disponível o exame, só com a sintomatologia é muito clássica e muito importante, eu já entro com um esquema para a COVID, independente de qualquer coisa. Se a sintomatologia for muito exuberante, eu já entro com os sintomas com a medicação imediatamente. Não, que é exatamente o que a gente vai falar mais na frente, que é como você falou aí, né? A parte da anamnese, os sintomas clínicos, aquela questão da clínica soberana, e muitas vezes não dá tempo de você esperar o resultado do exame dentro daquela janela terapêutica. Não é isso? Delta T, que a gente às vezes Exatamente. Tem que ir dentro dessa janela. Isso aí é um nó, Luciana, inclusive para os pacientes particulares, que são muitos, a quantidade aumentou muito, muita gente vai ao médico, não tem plano de saúde, não quer esperar por um posto de saúde, corre para o médico, né? Paga a consultinha dele. E eu já tenho umas caixinhas com alguns médicos, tem pacientes que não têm condições de comprar medicação. Eu vou para o vendedor, porque são medicações baratas. O médico precisa ter um senso humanitário muito grande para compreender que nem todos têm a condição financeira das classes mais abastadas, né? Mais favorecidas. Mas o sistema de saúde não nutre com os exames. Então, você pede um RT-PCR, um swab nasal, o resultado vai sair com 7 dias. Ora, o cara começou os sintomas, ninguém procura o médico no primeiro dia, procura no terceiro, no quarto dia. Então, quando o resultado do PCR sai, é no 10º dia. Não adianta mais. Compreendeu? É por isso que eu não espero o resultado do PCR. Então eu, em toda requisição minha, eu coloco é urgente. Ou então recomendo ao paciente que ele esqueça o plano de saúde e pelo menos o PCR ele consiga dinheiro, pague e exija o resultado para o mesmo dia ou para o dia seguinte. Certo. Muito bem. Isso, Dinha disse uma coisa importante. Aí morre, é verdade. Isso mesmo. Dinha falou certíssimo, viu, Dinha? Bom, então já falamos da questão dos sintomatologias, né, de como deve proceder para separar os casos, é isso? E se existe algum sintoma não comum, que você já falou, principalmente a questão da diarreia, das alterações de pele. Com relação, não é isso? Então, com relação ao especialista, né? Qual especialista deve procurar? Então, eu falei a você agora, né? Então, de início, para quem está longe do otorrino, do pneumo, do clínico geral ou do infectologista, que são poucos infectologistas, coitados, eles estão sobrecarregados, e são aqui na Natal tem uma sorte muito grande, viu? Porque tem infectologistas de altíssimo padrão. Aqui em Natal foi uma cidade abençoada por Deus nessa especialidade. Nós temos o doutor Luiz Alberto, o doutor Kleber, o doutor Fernando Suassuna, que são profissionais de altíssima linha, né? Já tiveram aqui nas nossas lives. Isso. Conversando aí um pouquinho.
Mas é como você falou uma vez, doutor Cabral, que normalmente o paciente, ele no dia a Seu dia vídeo dele, cortou. agora está melhor? Seu vídeo parou, Luciana. Agora está Estou melhor? ouvindo. Pronto. Normalmente o paciente, ele não tem Não, normalmente o ele médico ele dele tá entrecortando. é, deixa eu ver aqui. Está cortando, Luciana. Vocês estão, vou perguntar para o Tá pessoal. entrecortando. Vocês estão ouvindo bem, Não estou pessoal? entendendo. Espera aí. Vou ver se todo mundo está ouvindo. Normalmente o médico dele aí parou. Não, pronto. Normalmente os médicos que nós temos, Obrigado, na Cesário. maioria das vezes a gente tem um cardiologista, um clínico, um Agora está tudo otorrino. certo. Isso. Então, normalmente, o infecto a gente não tem. Não é muito comum a gente ter um Oi, infecto no Lucinha. nosso dia a dia, né? Isso. Então, Verdade. geralmente, assim, é por isso que normalmente quando se procura a primeira Olá, vez, pessoal. procura o otorrino, o clínico. Aí é que vão realmente começar a ver essa questão da infectologia, mas que nesse momento é bastante importante pelo fato Isso. de ser um processo infeccioso. Pode Mas continuar. com relação ao tratamento da quimioprofilaxia, né? É o Então, fundamental da live, né? Você é É. adepto à profilaxia, ou seja, ao tratamento Olha, profilático, eu o vou deixar esquema bem claro. profilático que se utiliza e os perigos do uso indiscriminado. Tá, Então, pode são deixar 3 em comigo. 1. Eu já entendi. Para a população é o seguinte, que existem dois tipos de abordagem, dois tipos de tratamento. Tem que saber separar o que é tratamento profilático de tratamento preventivo. O tratamento profilático é o que você está fazendo, o que eu não tive Covid estou fazendo, tomando as minhas medicações, minha esposa está fazendo, minha neta está fazendo, os meus filhos, etc, etc. Sem Covid, tá certo? E o tratamento preventivo é um tratamento que é feito depois que o paciente começa com sintomas. Precoce, né? Com sintomas de Covid, com ou sem confirmação do PCR. Que o PCR, que é aquele exame que bota um cotonete no nariz, que incomoda, até um colega meu ontem, o Ovídio Cabral, ele pediu para eu falar, que eu gosto muito dele, que tinha mais algum exame diferente para se realizar, porque o exame é extremamente desconfortável e os pacientes reclamam dele que o suave incomoda, né? Então, mesmo sem... eu digo a você, Ovídio, que não, é que tem que fazer o suave mesmo. O suave, que tem um índice de acerto de 76%, é o padrão ouro, ele tem 24 de resultados falsos negativos, você tem que repetir o suave. Se a clínica for exuberante, se tiver muitos sintomas covidescos, então você tem que fazer o PCR 1, 2, 3 vezes para confirmar se realmente o quadro é um quadro negativo. Bom, então eu tanto vou dar o meu exemplo pessoal e para todos os meus pacientes que chegam no meu consultório, eu, depois que termina a consulta, que não é uma consulta de Covid, tá certo? Aí eu pergunto, o senhor está tomando, a senhora está tomando, fazendo tratamento preventivo com ivermectina? Aí, não, doutor, não estou tomando não, porque eu não sei como é que... Eu não fui ao médico, o médico não falou, eu fui a um pediatra, então fui sei lá, um endocrinologista, e ele não falou, quer dizer, o pessoal está longe desse conhecimento aí um pouco ainda. E eu disse, então vamos fazer, se o senhor quer fazer, então eu inicio em todos os meus pacientes a ivermectina, tá certo? Nos pacientes que não têm patologias hepáticas, quer dizer, nos que não bebem muito, os que não têm doença hepática, não tem cirrose, não tem gordura do fígado demais, coisa e tal. Nesses pacientes que têm o fígado conservado, tem a função hepática conservada e não tem outras comorbidades importantes, eu uso a ivermectina, que é uma droga que não é de agora não, pessoal. É uma droga que foi fabricada há
dezenas de anos atrás e vem sendo usada na região dos trópicos para matar parasitas, tá certo? Piolho, tá certo? E é quase que completamente isenta de efeitos colaterais. A ivermectina é um antiparasitário, mas é viricida, é imunomodulador. Isso, então, exatamente por isso. Porque eu quero apanhar o vírus na fase 1. Quando o vírus entra no organismo, ele entra na célula, tá certo? Ele começa a se multiplicar. Então, nessa fase de replicação viral, que leva mais ou menos do primeiro dia que ele entrou até o 8º dia, o uso de ivermectina, na minha opinião, não é indicado não, sabe? É indispensável. Indispensável. E como é que eu uso? Uso da seguinte forma. Se o paciente não tem Covid, ele não tem sintomas, o que é que eu faço? Eu faço um comprimido de 6 miligramas para cada 30 quilos de peso. Então, um paciente de 60 quilos vai tomar 2. Um de 90 quilos vai tomar 3 comprimidos. Então, ele toma um dia, toma um segundo dia e toma um terceiro dia. Descansa 15 dias, aí toma um dia, outro dia, outro dia. Descansa 15 dias, outro dia, outro dia, outro dia. Então, a cada 15 dias, ele toma 3 dias um comprimido de 6 miligramas para cada 30 quilos de peso. Associado a isso, eu faço a vitamina D, 2.000 unidades por dia ou 8.000 unidades no sábado, tá certo? Por semana. Aí faço o zinco quelato, né? O zinco quelato, eu faço apenas 30 miligramas por dia, para mim é mais do que suficiente, tá certo? E também vitamina C. Né? E alguns me pedem muito. A vitamina B é uma coisa que está no gene do brasileiro. Eu não sei, eu estou usando a vitamina B, tá certo? Que ela é neuroprotetora para evitar as complicações neurológicas do paciente. Então, o meu esquema B2 e a B3. O meu esquema profilático para o paciente assintomático, não infectado é esse. Uma vez infectado, a coisa muda de figura. Aí a gente vai falar. Quando é que eu sei que ele está infectado? Quando ele está com sintomas. Então, quando ele vem com dor de cabeça, dor de garganta, febre altíssima, aquele abatido mesmo. Às vezes a família traz o cara no braço mesmo. Ele não consegue nem andar. Que você vê claramente que é Covid, eu faço todo esse esquema muito antes de pedir os exames. Já entro com o esquema, faço 3 dias de ivermectina, aí aumento o zinco para 75 miligramas, tá certo? E continuo, duplico a vitamina D e peço os exames, o PCR e os exames que nós falaremos depois. Pronto. Mas, então eu sou fã da ivermectina. Ou da hidroxicloroquina, né? Pronto. A gente vai falar no tratamento precoce, que é aí do paciente já com sintomas leves, com tendo sintomas leves, mesmo sem ser Covid. Certo? Então, a gente vai falar, porque aquela questão da clínica não vai esperar a resposta para poder iniciar a janela terapêutica do tratamento precoce. Mas Luciana, só um pouquinho, apareceu uma pergunta aí. Esquema profilático de 15 dias. Isso ad eterno, né? Vamos usando isso aí até que as autoridades sanitárias competentes do país, que nós não temos ainda, resolvam essa pandemia. Até enquanto durar a pandemia. Agora, nesse esquema profilático, né, que foi dessa quimioprofilaxia, que inclusive a prefeitura adotou algumas variações, é claro, mas colocando a ivermectina como principal fármaco, até porque é um fármaco de alta segurança, que tem um grau de segurança altíssimo. Em 40 anos não houve nenhum óbito com o uso da ivermectina. Isso! E o uso dela, ela pode ser utilizada, né? Ela tem logo algumas restrições, mas que isso é muito pouco. Mas o esquema que você utiliza, o esquema do protocolo, que normalmente a gente utiliza muito,
miligrama por quilo de peso, até para facilitar, para não ficar Isso! a gente Perfeito, manipula seu também pelo raciocínio. peso, Isso, certo? isso. Porque às vezes a pessoa toma uma dose sem precisar tomar mais de, né? Vai 2 ou 3. Toma já a dose específica. Mas o que eu estou querendo perguntar é o seguinte: esse mesmo esquema profilático vai ser utilizado tanto para um adulto jovem, aparentemente saudável, e para um grupo de risco, ou tem alguma variação? Você adota algum tipo Não, de eu não faço nenhuma variação, a não ser o zinco. O zinco, você sabe para que você é farmacêutica muito capacitada, eu conheço você já há um certo tempo. Você sabe que o zinco ele tem a função, um zinco é como uma chave, né? Isso. Ele abre a porta do núcleo para a medicação entrar. Exato. Então, eu aumento a dosagem de zinco e mantenho a ivermectina em doses normais. O que eu faço, o diferencial do jovem para o adulto, é que eu fiscalizo o adulto diariamente. Então, todos os meus pacientes COVID, todos os meus pacientes têm o meu telefone e o meu WhatsApp, que são diferentes. Eu tenho um número de telefone e o meu número de WhatsApp é outro, senão eu não consigo dormir. Eu passo o WhatsApp para eles e eles me mandam mensagens. Eu recebo ligações de WhatsApp, mensagens com fotos, exames, coisa e tal, informes dos pacientes, de todos os meus pacientes, diariamente, até que eu dê alta. Diariamente. Porque eu ficaria aborrecido de ser, entre aspas, incomodado, porque isso não é incômodo, se eu fosse dono de um posto de gasolina ou um advogado como o Caleb né? E as pessoas ficassem ligando para mim, doutor Cabral, eu estou com dor de cabeça, o que é que eu faço? Eu ia me aborrecer. Mas eu sou médico, eu escolhi ser médico para isso. Então, eu acho que o cliente tem o direito e você tem a obrigação de ter um canal para que o cliente circule nele em direção a você. Claro. Ele tem que ter acesso. Virou moda aqui no Brasil, principalmente, a gente ligar o paciente ligar para o médico, ligar para a recepção, aí escuta a seguinte resposta: olha, senhora ou senhor, eu não tenho autorização para dar o telefone de doutor Antônio, doutor não sei quem. Isso é um absurdo. Tá? Isso é um absurdo. Dê o meu WhatsApp e mande entrar em contato comigo. Para talhar, eu mesmo dou. A todos os meus pacientes. Não, mas isso é excelente. E uma coisa assim, para a gente fechar nessa parte de profilaxia, que eu acho importante também, dentro, não só durante, vamos dizer, na parte da profilaxia, ou quando você não está infectado, mas isso também durante e após. Então, uma boa alimentação, né? Acompanhada de alguns suplementos. A minha assistente vem aqui e fala nisso. A minha assistente de 9 anos de idade vem falar sobre isso aqui. Ela me pediu 2 minutos. E nós vamos dar um espaço para ela. Vai falar aqui sobre o que é comer bem. Pois é. Então, além disso, além da alimentação correta, né? De boa qualidade, assim, uma alimentação bem feita, pelo menos, no mínimo. Né? Uma alimentação com alimentos importantes, nutritivos. Os nutrientes que às vezes a gente não consegue da alimentação, os micronutrientes, os fitoativos. Eu estou falando isso porque tem muitos trabalhos, inclusive na Suíça, que mostrou como tratamento preventivo a utilização junto às vezes até hidroxicloroquina dentro do precoce. São os suplementos. Os suplementos. A vitamina importantíssimos. Eu, inclusive, Luciana, inclusive, depois de conversar com você um dia desses aí, a respeito disso, adotei como rotina, além da ivermectina, além do zinco, além da hidroxicloroquina, além da vitamina D e de outras coisas que eu faço, os cuidados higienos, eu estou adotando o famoso suplemento imunoestimulante. Exato, imunoprotetor. Talvez seja, olha, agora eu não posso dizer, mas talvez seja responsável por essa evolução. Muitos médicos já estão usando essa evolução dos casos de Covid que nós temos aqui. Existe uma substância chamada de quercetina, que é um bioflavonoide
ação antiviral, e que ela Quercetina. inóforo de Quercetina. zinco. Essa substância, ela Está ajuda... lá no meu receituário já. Está lá no meu receituário. Ela realmente está nesse estudo, desse guideline da Suíça, mostrando o uso da quercetina junto da vitamina C, da vitamina D, do zinco, do magnésio, do cobre, então, mas principalmente vitamina D, vitamina C, zinco e quercetina. Assim, realmente é surpreendente a ação dela. Tem estudos preliminares mostrando que ela pode ter uma resposta antiviral bem específica no novo coronavírus. Então, eu acho que é importante estar sendo utilizado, até porque ele é um antioxidante. Tá? Bom, a pergunta, você me perguntou a respeito dos efeitos colaterais, né? Olha, Isso, toda droga tomada sem receita, sem conhecimento médico, Uhum. toda não, quase todas, né? O cara que é na esquina tomar um comprimido de diarreia porque está com dor de cabeça não vai sentir nada. Tá certo? Oi, boa noite, minha filha. Viu? Ele não vai sentir nada. Minha filha acabou de entrar, ela é dentista e é a advogada, é a minha advogada. A gente não tem que se preocupar com essas drogas pequenas. Você chegar nos Estados Unidos, por exemplo, então, na Bélgica, eu tive na Bélgica com meu eu não sei, Luciano, se você sabe, mas a minha família é uma família de otorrinos. Eu tenho 2 irmãos otorrinos, doutor Paulo Cabral e doutora Graça Cabral. E meu genro é otorrino, doutor Ed Gaspar. Aí tem sobrinhos otorrinos, tem vários otorrinos, né? E foram todos eles meus alunos também, com exceção da doutora Graça, que é da minha idade. Mas você chega na Bélgica, chega na França, entra em qualquer farmácia, você compra amoxicilina na hora que você quiser. Você compra dipirona, o que você quiser comprar. Mas tem algumas drogas, como os psicotrópicos, que eles restringem muito mais do que aqui. Mas a automedicação é um perigo, tá certo? Agora, ela não é um perigo em função da medicação. É um perigo em função do seu estado físico. Também. Aquela droga pode não ser adequada para você. É para mim, mas não é para você. Então, o governo exigiu que a ivermectina, que estava sendo comprada indiscriminadamente, passasse por receituário, coisa que já foi revogada. Já voltou ao que era. Acho um perigo. Eu acho perigo porque os perigos são você ser um hepatopata, tomar ivermectina e fazer insuficiência hepática aguda. Né? Você ser um paciente cardíaco e, de repente, no seu exame, no seu eletro, tem um troço chamado intervalo QT, que é uma coisa fundamental no funcionamento do coração. Né? E você toma a hidroxicloroquina, ela pode aumentar esse intervalo QT e você tem uma parada cardíaca. Então, um colega meu, otorrino cabeça e pescoço, o Wendel Leite, que foi quem me deu o pontapé inicial no Covid, me ensinou muito, eu quero agradecer de público aqui, ele disse que todos os pacientes deles que vão tomar hidroxicloroquina, eles solicitam eletro e pedem um parecer do eletro. Ele está certo. E eu também estou fazendo isso. Então, o efeito colateral da hidroxicloroquina é muito mais grave do que porque uma parada cardíaca é o fim. É o fim. E isso dá hidroxicloroquina. E a ivermectina, a insuficiência hepática. Mas, de uma maneira geral, esses efeitos, você vai encontrar esse efeito colateral em 2 pacientes em cada 1000. Então, eles são muito raros. A casuística. É isso mesmo. Uma coisa que também a gente estava vendo em alguns estudos, como a gente falou de suplementação nutricional, é que muitos pacientes relataram, quer dizer, foi relatado o encontro do vírus nas fezes desses pacientes. Exatamente. Então, com base nisso... É uma realidade, isso já está comprovado isso. Isso. Então, com base nisso, a importância do uso dos probióticos, de determinadas cepas probióticas para favorecer a resposta imunológica equilibrada. Então, isso daí ajuda na doença viral, como a Covid-19. Então, a utilização de probióticos é uma coisa assim que realmente deveria ser instituída. Porque o eixo pulmão, cérebro,
tem uma Obrigado, Thaís. ligação muito grande, sabe? Luciana, o que você está falando aí tem uma implicação importante que o governo, parece que o governo, eu não sei se é municipal ou estadual, eu não trabalho para partido nenhum, porque eu não acredito em políticos. A eliminação do vírus pelas fezes tem uma implicação que vai repercutir lá em cima no retorno das aulas. Por quê? Você enche o colégio de crianças, a metade delas portadoras, ou então 30% delas, em média, está transmitindo o vírus. Ela vai no banheiro, tá certo? Aí faz as necessidades dela direitinho. Não tem aquele cuidado que nós adultos, quer dizer, a maioria, alguns adultos são piores do que crianças, né? Mas nós temos o cuidado de lavar as mãos, coisa e tal, fazer toda aquela higiene, não acontece nada. A criança não, suja a mão, depois passa no olho, coisa e tal, passa na casa do avô, contamina o avô. Então, tem uma certa razão em se retardar um pouco o início das aulas, porque eu tenho a opinião que a volta às aulas agora ainda é precoce. Eu sou favorável a que se mantenha durante mais algum tempo. Esse ano de 2020, eu estou com pena de mim, porque quando no Réveillon de 2020, eu disse, vá para trás de 2019, viva 2020. Isso eu vou fazer agora, em 2020, se Deus quiser que estiver vivo, em 2021. Mas foi um ano que nós perdemos. Então as pessoas estão preocupadas, porque nós vamos perder o ano escolar. Ora, perder o ano escolar é uma coisa insignificante na frente de perder a vida. Concorda comigo? Tá certo? Então eu acho que segura as crianças em casa. A minha neta está estudando num colégio bom aqui em Natal e ela está fazendo um curso dela por um computador, sabe mexer. Ela que me ensina a mexer na conta do Google, não sei o quê, o webinar e o WhatsApp. Então, ela que gerencia a vida escolar dela. Entendeu? E todas as crianças são assim, sabem mais do que a gente. Sabe, isso aí Viu? Então, eu acho que esse fato do vírus ser eliminado pelas fezes, e agora a notícia de que houve um caso de reinfecção viral no Japão, isso vai mexer muito com o comportamento durante um tempo, mas isso vai tender a se acabar porque a vacina está batendo, já está batendo na nossa porta. Né? A minha preocupação agora é essa síndrome que está cometendo crianças, essa síndrome imunológica sistêmica que está cometendo crianças que está levando a óbito. Natal já tem 19 casos. Isso. Foi visto uma carga viral muito alta na criança. Agora, é um estudo ainda um pouco pequeno, né? Assim, não, aqui existem 200 casos no mundo, sei lá, 300 casos, mas é uma realidade, né? Com certeza, é uma coisa até porque compromete muito a parte renal dessas crianças. Com relação aos pacientes, então a gente falou agora nessa questão da prevenção, da importância, né, do uso do fármaco, do uso dos suplementos, da boa alimentação. Como você acompanha os pacientes no tocante à evolução depois de feito o diagnóstico, sendo positivo, né? Houve alguma dificuldade nesse acompanhamento? E Não. quais as principais os exames que a gente vê aqui para avaliar a doença instalada? Então, assim, eu falo muito assim com relação a como a gente tinha comentado, aquela questão do teleatendimento, né? Que isso favorece muito, facilita, né? E eu sei que você montou um esquema especial no seu consultório. O meu consultório, eu tive que fazer uma reforma funcional. Existe a reforma física, né? Quebrar a parede, trocar a lâmpada, botar um balcão aqui, botar um vidro ali. Eu fiz uma reforma funcional no consultório. Botei um totem com álcool gel na porta e não sei o quê. O paciente senta separado, sem máscara, ele não entra no meu consultório. Quando ele vai para a recepção, álcool nas mãos.
ele entrega o cartão, tá certo? A minha atendente, ela passa o cartão do convênio dele, ou ele paga em particular, ela higieniza o dinheiro, higieniza o cartão, tá certo? Mariana, minha atendente, que é quem me salva dos aperreios, viu? E quando ele entra no consultório, eu já vou dizendo, olha, não toque em nada, não encoste a mão no birô, por favor, eu estou lhe pedindo com educação, para você não se contaminar. Aqui está tudo com muito higienizado. Todo o nosso material vai para a autoclave, tá certo? Então, meu consultório é um consultório que eu posso dizer que meu consultório é um consultório, quer dizer, teoricamente esterilizado. Eu tento esterilizar o consultório. E eu atendo de máscara, de luva, com a EPI, com gorro, com o Face Shield. Shield é escudo em inglês, né? Uhum. Obrigado, Pedro. Um otorrino importante aqui, viu? Nós temos muitos cuidados para que o doente não se contamine e também não nos contamine. Então, eu montei o meu consultório hoje é um consultório de otorrino e de Covid. Eu posso dizer assim. Eu acho que vou até mandar botar na placa lá. Clínica José Cabral, otorrinolaringologia e uma barrinha Covid-19. O que é que você acha? É uma boa. Boa ideia. Fica bem, reforça bastante e, de repente, dá mais tranquilidade, né, para entrar. Mas aí, houve alguma dificuldade nesse acompanhamento? Não, nenhuma. Não, eu tive alguns pacientes que foram lá no meu consultório, o tratamento, pedido os exames. Quando eu falei que ia fazer ivermectina nele, ele sumiu, né? Você sabe, não é novidade para ninguém, que no início do uso da ivermectina, eu presto uma homenagem muito grande a Luiz Alberto aqui e a Fernando Suassuna, e principalmente a Fernando Suassuna também, que foram os pioneiros na implantação do protocolo da prefeitura, na introdução da ivermectina como preventivo, né? E você sabe que a prefeitura tem um viés político e o governo do estado tem outro. O governo federal tem um viés político, o governo do estado tem outro. Então, essa divergência médica se replicou, tá certo? Na divergência política. E, em função disso, nós perdemos várias vidas. Você sabe disso. Centenas de vidas. Eu espero que depois que essa pandemia passe, nós tenhamos um segundo tribunal de Nuremberg para julgar os culpados por essas mortes. Mortes pelas quais eu me revolto em saber que foram mortes ocasionadas por ideologias políticas. Isso é um absurdo, pelo amor de Deus, minha gente. Nós estamos no século XXI. Vamos aqui. Primeiro, pessoal, é o seguinte. Nós ainda temos algumas perguntas. Nossa live só tem 1 minuto e 50. Então, a gente vai encerrar quando tiver faltando 1 minuto e a gente vai voltar novamente. Eu combinei isso com o doutor Cabral, ele disse que podia. Então, assim, quando encerrar, a gente encerra. Aí é só 1 segundinho para poder gravar, coisa de 2 segundos para salvar a live. Eu volto novamente e a gente dá continuidade para a finalização. Tá certo? Tá certo. Okay? Então, assim, porque a gente ia falar agora, né, dos exames, tá? Então, assim, isso é que é a parte mais importante. Do acompanhamento e tudo do paciente, né, por WhatsApp, aquela coisa. Então, vamos falar agora sobre os exames que são solicitados, né, para avaliar a gravidade ou não da doença instalada e quais os demais exames para se existe algum específico ou não para o paciente de risco. Então, essa parte dos exames, assim como os exames complementares, até já está dizendo exames complementares, até para predizer predizer o acompanhamento mesmo, o prognóstico daquele paciente. Então, eu vou fechar agora, porque está com 30 segundos, ok, doutor Cabral? Eu fecho e abro, tá? E a gente prossegue.
Eu não faço nada. Eu não faço nada. Não, ela vai fechar e vai abrir de novo. Aí você vai ver ao vivo de novo, aí entre logo, para a gente não perder tempo. Certo? Tá certo. Você sai